Vamos lá, galera, mais Um um episódio de um episódio. papo Duro de duro e demorar. demorado. E Magno, o que a gente vai falar hoje disso aqui que você tá tomando? É, É, misterioso. o suco, não, do que você tomou mais cedo, não. Ah, tá. Esse é o outro, né? É o suco. Vou falar sobre o suco. É o suco. Vamos falar hoje sobre anabolizantes. Um tema que é procurado não só na internet, como também no consultório. Mas nem sempre as pessoas sabem do que se trata, embora seja tão popular. É por isso que a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre os anabolizantes. Para começar, de onde é que vieram os anabolizantes? E aí, você sabe alguma coisa sobre a história, Magno, dos anabolizantes? Mas a história que eu sei, ela já vem um pouquinho depois do aparecimento dos anabolizantes. Eu não me apeguei tanto à data que foi criado o primeiro anabolizante, enfim. Mas eu sei que desde muito tempo já foi usado aí para trazer força para a galera, né? Acho que principalmente eu não diria batalhas aí, mas em guerras, né? Já foi utilizado muito em guerra. É verdade, você estava me falando que na Segunda Guerra, né, que lá na Alemanha, pelo menos tem histórias aí envolvendo o Hitler, nazistas, eles tinham muito um tipo de pensamento, uma visão de mundo de altíssima performance, de tentar serem sobre-humanos, né, e criar super soldados. E os anabolizantes eles vieram com essa promessa, mas eles já existiam antes disso. Pois é. Na verdade, o objetivo inicial dos anabolizantes, quando eles foram criados, era na verdade um objetivo de saúde. Porque, afinal de contas, o primeiro anabolizante que foi desenvolvido de forma sintética foi nada mais, nada menos que a testosterona. Foi lá em 1933, mais ou menos em 35, foi lançado no mercado a testosterona, muito parecida com o que ainda existe hoje. Não é porque uma coisa é mais antiga ou mais nova que ela é melhor. Ela sobreviveu ao teste do tempo e por 100 anos, praticamente, como a principal fonte de reposição, e ela foi inventada para isso mesmo lá naquela época, Dá força. para dar força. É, ele tá precisando de mais força. É, não pode dizer para tomar anabolizante, né? Não, mas tem vários tipos de força. Senão vai começar a ser cancelado aqui logo no início. A ideia desse episódio não é nem a gente falar é, tanto sobre só benefício ou malefício, mas é pontuar mais ou menos o que as pessoas esperam de um anabolizante e o que elas não esperam ou o que elas nem imaginam que pode ocorrer. Quem querendo ou não vai estar falando também sobre os benefícios e malefícios, né? Mas não estamos aqui nem para apoiar e nem para desmerecer o uso do anabolizante para quem já faz. É verdade. E se é um medicamento, existe uma forma correta de uso também. Infelizmente, não é sempre praticada, mas não é um veneno, como até tem esse apelido, né? A pessoa fala é o veneno, mas não é. Não foi inventado para ser. Ele se torna um veneno quando usado da forma errada. Mas quem que usa da forma certa, cara? Eu, Quase eu, ninguém, tento, eu assim, tento cara. prescrever da forma certa, mas não com o intuito. Por exemplo, a gente sabe que o CRM proibiu, o CFM, na verdade, né, proibiu o uso para fins estéticos. Ele não foi feito para isso. Eu sei que muita gente usa, não estou aqui para condenar pessoas, mas do ponto de vista médico não foi validada, a segurança não foi. Mas já para repor hormônios em quem precisa, alguns deles, principalmente a testosterona mesmo, serve mesmo para isso e esse é um bom uso dela. Então ela não está sendo um veneno se tiver na dose certa, para a pessoa certa. Mas me diz aí, Magno, é, essa é uma questão que eu falei técnica, médica, mas o que as pessoas em geral pensam sobre isso, né? Talvez eles nos contem também, mas por agora eu queria saber Deixar lá de nos você. comentários, inclusive, né? O que É, cada um acha sobre os o que, que, anabolizantes. que cada um espera, quais as preocupações. É. Mas por enquanto, o que você ouve, o que você sabe disso? Dá pra gente trazer nessa linha aí o que tem de mundo fictício, né? O que a gente já viu, inclusive, em filmes. O cara quer virar. O cara quer virar o Capitão América. Então, o Capitão América, de fato, foi o primeiro, creio eu, pelo menos o que eu lembro, o primeiro Primeiro, personagem a trazer isso à tona, né? Então, assim, aquele crescimento surreal que ele teve, aquela força, aquele corpo másculo, né? Que viram no filme mas ali. bonitão não vai ficar, não. Você nasceu com a cara Dependendo feia. da cara não tem solução. Mas a ideia é mais ou menos aquela ali. Então, quando é utilizado para fins estéticos,
tem aquele ponto daquele aumento de ganho de massa muscular, da força. Aí tem gente que fala assim, ah, mas só tomar um anabolizante não resolve, você tem que treinar, se alimentar, tudo bem. Mas o uso do anabolizante em si já é para trazer uma força bem maior do que o comum, né? É. Mas o que não dizem e o que não passou no filme, né? Até porque eu acompanhei A esses filmes saga, da Marvel e quase a tudo, saga inteira. mas eles não colocaram o que acontece depois, né, mano? O Capitão América usou o suco e continua usando o suco, ou parou? Como é que ficou a vida dele depois que parou? Isso aí a tela não traz pra gente Esse outro filme foi uma mostrado só ideia. para um público seleto. Só. E aí a galera tem eu vejo assim, nas academias, converso com a galera voltada à parte da saúde ali, do uso de hormônio, uso de testosterona. E as pessoas têm uma ideia superficial dos riscos, né? Vamos colocar assim. Mas, cara, na prática, eu vou te dizer, o que a gente recebe de pacientes é que, cara, tem um universo de possibilidades pós-uso, né? Então, não é indicado você ficar usando. Primeiro, não é indicado, a gente não está indicando, então, enfim, não é indicado o uso dos hormônios para fins estéticos, isso aí você deixou bem claro, o CFM também já pontuou. Mas se for usar, ou se usou, né, como vai ficar isso depois? Porque cada um pode ter uma reação diferente, tanto no ganho quanto nos malefícios, né? Nos riscos que pode trazer. Até na função sexual, né? Eu vou dizer, Muitas vezes, né? até na função sexual, mas eu colocaria como Quase um dos sempre. pontos principais, né, velho? Eu vi recentemente, inclusive, na rede de um cara aí que o cara falou assim, poxa, estou fazendo uso do suco e procuro minha mulher todo dia. Todo dia eu quero ter relação, toda hora. Pô, legal, tudo bem. Se o cara tá nesse ponto, legal pra ele. Mas não é a história que a gente escuta. Mas como fica depois disso, né? Daria para você pontuar para a gente qual um anabolizante que é maior causador disso aí, ou tem alguns? Olha só, isso inclusive existe até na comunidade, né, dos fisiculturistas, dos usuários, né? Você encontra comunidades na internet ou conversando na academia. Alguns conceitos, o que eles acreditam que causa mais. E eu posso também dizer o que eu vejo, esse contraste. Então, eles veem muito, né, essas pessoas que estão usando muito, eles sentem que, geralmente, eles vão falar que a Deca, que é um decanoato de nandrolona, eles percebem. A boldenona, que é um esteroide que praticamente ele foi inventado, muita gente fala que é de Carvalho, foi inventado, na verdade, ele é um derivado da testosterona, mas não é disponibilizado para uso humano. Então, às vezes, o cara vai comprar numa loja veterinária, num lugar clandestino. Outro que também tem muito disso é a trembolona. Tem gente que fica com a libido muito alta, mas tem gente que também fica com ela muito baixa. É um que mexe muito com a cabeça da pessoa mesmo. E ela até tem algumas semelhanças moleculares com a DECA, tá? As duas são nandrolonas, de certa forma. Então, essas são as que eles acreditam. E que eu concordo, na maior parte. Essas três aí eu vejo como sendo grandes causadoras de problemas de função sexual, principalmente ereção e libido. Mas o que eu vejo mais mesmo é duas coisas. Uma, quando a pessoa para o uso, ter uma queda súbita dos hormônios artificiais que ela estava usando, e aí ela piorar independente do hormônio que estava. E aí, calma aí, que nessa hora a pessoa vai falar, então o negócio é não parar, né? Não é se quiser. Não é Porque ficar usando não mais deve, porque tem nada. o segundo ponto, é que o uso prolongado, não precisa ser extremamente prolongado, não. Alguns meses causa desequilíbrios de neurotransmissores e os esteroides, a molécula, esteroide é o nome de molécula. Os esteroides eles têm papel no sistema nervoso central, no cérebro, chamam-se neuroesteroides, os esteroides que agem lá. Eles também ficam desregulados e a pessoa que tá usando também, às vezes até tá usando certinho, assim, não tá exagerando nem nada, mas ela tá desequilibrando o sistema dela e isso, depois de um tempinho ali, pouco tempo, igual eu falei, já é o suficiente para ela começar a não se sentir legal. E às vezes vem os exames bonito. E é o mais frustrante, ver os exames bonitinho, o paciente não entende por que que tá, mas, cara, os exames não mostram todos os neuroesteroides, neurotransmissores. E fica, doutor, mas eu não vejo esses parâmetros. Eu falo, cara, mas a literatura descreve, é porque a gente não tem como entrar nessa cabeça lá para ver, mas a gente sabe que tá desequilibrado. E tem que parar, não dá para ficar nessa. Dois pontos que me chamou a atenção na tua fala. Primeiro, trembolona, que o nome é meio assustador já, né, velho? Já traz
um tremor interno de medo. Mas é porque ela já é conhecida como um esteroide que afeta a questão de estresse, nervosismo. O cara sai de si, Você né? escuta essas histórias na televisão, geralmente, E, e tende a ser real, cara. Sobre a trembolona é. Primeiro ponto é esse. E segundo ponto sobre exames, né? Você falou aí. Que você vai avaliar o exame, não consegue ver a questão na cabeça. Que é um ponto também que eu gostaria de puxar aqui. Quando o paciente está em uso de hormônio, né? Seja ela testosterona para reposição, para fins fisiológicos, biológicos, enfim, quanto para estético, eles se preocupam muito só com a testosterona. E aí o que a gente vê muito, né? O cara, testosterona batendo lá na casa do chapéu e tem queda de libido e tem disfunção erétil. Aí o cara fica perturbado. Aí, normalmente ele faz o exame da testosterona e da alta e ele não entende por quê. O porquê que isso pode acontecer? é, pelo que eu entendi, você está dizendo assim, a pessoa vai fazer o exame, a testosterona tá boa, mas ela tá se Mas sentindo está sentindo mal. ruim, né? É. Mal, se sentindo mal. O que acontece é o seguinte, muitas vezes, primeiro, tem alguns esteroides que eles são vendidos como sendo A e são B. Então, às vezes, ali contém várias coisas, dentre elas testosterona e outras coisas que pode estar fazendo mal. Ou, às vezes, ele está com a testosterona alta porque está utilizando, mas ele está com outros esteroides que, como eu falei, desequilibram os neurotransmissores, os neuroesteroides, e não basta. A testosterona sozinha, ela não faz a função sexual, ela não cria, ela é um hormônio que condiciona, deixa o corpo em boas condições, mas é tipo o óleo da engrenagem, mas a engrenagem precisa de outras coisas também para funcionar. Esse é um outro motivo. Ou ainda, bem comum, né, desequilíbrios de outros hormônios que estão ali próximos, estradiol, prolactina, hormônios da tireoide, tudo isso tem que ser avaliado. E fica até com uma dica para a gente, se você faz uso de esteroides, a gente espera que você consiga parar de usar, mas uma dica mais simples que eu estou dando é, cara, vai um profissional que vai analisar os seus hormônios de uma forma mais completa para poder identificar. Talvez você não tenha escolha, a não separar para ficar bem, mas às vezes ele consegue identificar alguns pontos que estão desregulados e te ajudar a minimizar os problemas que podem acontecer. É. E no próprio exame, acho que no autoexame físico do homem, tem um ponto específico que mostra um pouco dessa desregulagem ali, né, do nível hormonal, que aí você está avaliando, você tá fazendo uso, enfim. E aí você percebe que a mama está crescendo, né? Isso aí, cara, é uma queixa que eu tenho entre amigos, né? Então, tem um amigo meu aí que tá atrás de resolver isso já há um tempo. Vai, manda ele para. Cara, mas o dele já não é mais só a taxa hormonal, o dele já é Já cirúrgico, ele já estabilizou, né? estabilizou, já tem um tempo. Pô, ia ser sacanagem, né? Eu saber como resolver, eu saber Deixar o a cara. solução, eu saber onde resolver e deixar o cara. Não, não é, porque o dele já tá nível mais avançado. Só que aí, ver que a mama tá crescendo, tem um certo apertura ali, tem Sensibilidade. aumento da sensibilidade e tal, já é um indício de que aquele ciclo está trazendo alguma consequência, né? E aí, sim, se você deixar para resolver isso depois, pode ser muito tarde. Assim como tem outros sintomas que podem trazer isso aí. Você pode detalhar um pouquinho para a gente que sintomas mais específicos pode denunciar uma alteração durante um ciclo, igual chamam aí o uso dos hormônios? Com certeza. Uma alteração que eu acredito que é muito importante e que às vezes as pessoas deixam passar porque acham que não é tão ruim, são picos de humor, assim, uma elevação rápida ou grandes elevações, às vezes de estresse, mas às vezes não é só estresse, às vezes é altos e baixos, e às vezes até só os altos, só que fora do seu normal. Então essas oscilações, elas são um indício, tá? E um alerta, mesmo que a sensação ali seja boa, é um hormônio que está fabricando aquela sensação e que indica que o seu cérebro não está no estado natural que você já conhece. Outra, meio paradoxal aí, mas a pessoa está tomando ali para se sentir mais forte, mas aí ela se sente menos enérgica, né? Mais letárgica, letargias. Pô, o cara tá tomando mais sono, às vezes é porque não tá dormindo bem, ou porque tá mexendo com o seu sistema, você fica meio sonolento. Outra, acessibilidade no mamilo, claro. Aí é uma muito importante aqui para nós, queda do desejo. O cara tá usando lá,
né, um hormônio que em tese é derivado de um hormônio masculino, mas o cara tá sem vontade nenhuma de nada. Tá errado. A função erétil, o amigão não sobe, o cara, né, o cara tá fortão, o corpo dele sarado, o negócio não sobe. Isso não é um claro sinal de desequilíbrio. Vai ao contrário do que se espera que eu uso, né? Ao contrário, a pessoa não vai usar querendo isso, mas muitas vezes vai acontecer e é um alerta, não é para você ficar tipo, depois melhora. Os pacientes que a gente atende, geralmente são. Porque o homem é assim, né? Ele sempre espera para ver se vai resolver sozinho. Então, muitas vezes eles estão lá uns meses e falam, fiquei esperando para ver se resolver sozinho. Achei que era só. E, cara, assim, às vezes a gente trata, a maioria das vezes dá certo, mas às vezes você perde uma janela de chance de melhorar, de dar uma sequela. Então, pô, não deixa o negócio lá, né? Você tá desequilibrado. Você pontuou o sono, é engraçado. Por mais que não pareça, eu já usei o suco. Uma vez. Mentira. Ou outra. Possível. Talvez não dê pra ver ali, cara, mas a camisa é porque a camisa é muito grande. É Mas. porque tá longe, Tá você não sabe, longe. Acho que é sabe questão do ângulo, sei lá. O Leidson colocou um negócio pra gente diminuir. Mas a hipocrisia não pinta, não reina aqui, cara. Assim, mas, cara, o que acontece? Da vez que eu fiz o uso, eu tive insônia. E aí eu fui ver a respeito. Acho que até conversei com você a respeito disso aí. E eu. Não de nada. Não lembro, não? Foi no off. Mas o que acontece? Cara, o nível de energia, dependendo do nível hormonal, do que está usando, do que está sendo usado, o nível de energia, na minha percepção, foi tão grande que eu não conseguia gastar essa energia durante o dia. Você acha que tem uma relação de fato entre um ponto e outro, ou é só uma coisa que eu comprei na minha cabeça durante aquele velho período lá atrás que eu utilizei? Cara, na verdade, assim, isso é um pouco técnico, mas tem relação, porque não querendo entrar demais nisso, tá? Mas eu falei de neurotransmissores, tá? Quem gosta do assunto deve ter ouvido falar já da dopamina, que é um neurotransmissor que faz parte do sistema de ativação, do estímulo de alguns comportamentos. Ela está envolvida, quando está equilibrada, ela está envolvida na atenção, no foco, mas quando ela está desequilibrada, às vezes ela dá euforia, participa desse processo. E aí os esteroides, os anabolizantes estão relacionados geralmente um aumento, uma desregulação, mas geralmente para um aumento que faz com que a dopamina fique. O corpo não consegue manter ela dentro ali do nível ideal que deveria estar. Então, às vezes ela sobe, às vezes até o cara tá com o corpo cansado, mas fica naquela. Aí gera agitação, porque ela sai ali daquela janela ideal. Então, pode ter sido isso, cara. Atrapalha mesmo. Não é raro mesmo. Beleza. Pra gente não deixar, né, o vídeo mais longo. Mais duro e mais demorado. Duro e mais demorado que já tá. Depois a gente vai trazer um assunto do anabolizante com fertilidade, interação com fertilidade. Que é um ponto bem interessante. Vai estar no nosso canal logo. Mais duro pode até ficar, porque duro é sempre bom, mas mais demorado. Mais demorado que a gente já conversou aqui. Aí a mulher começa a reclamar. Tá vendo esse mas é mais ou menos isso. E a fertilidade, claro, é importante para muitos homens, né? Ou vários lares aí. E aí a gente vai trazer essa interação entre o anabolizante e a fertilidade. Não deu tempo da gente falar nesse vídeo, mas no próximo a gente vai trazer esse esclarecimento. Tema crucial mesmo. É isso aí. Mais uma vez, papo duro e demorado. Foi demorado dessa vez, mas creio eu que deu pra a gente abordar tudo que a gente queria. E comentários para você mandar, dúvidas sobre anabolizantes, experiência. A gente não vai julgar ninguém. Nós somos profissionais de saúde, a gente tem que acolher, até se a gente não quiser, mas a gente quer. Então a gente vai escutar, se a gente puder responder, se não puder, a gente vai tomar aquilo como lição para ajudar mais pessoas. Então manda alguma coisa, porque esse assunto a gente sabe que aqui no Brasil e no mundo é muito importante e a maioria das pessoas, infelizmente, não tem contato com o que precisa, o conhecimento certo, né? Tá saturado de informações meio erradas. Mas talvez só trazem um benefício ou só trazem um malefício. Mas tem os dois lados. É isso aí. Não esquece de curtir o canal também, né? Já que ficou até o final aí, pô. Não é possível. Não é possível. Só virar assim. Vai custar muito, não. Tá letárgico. É isso aí.